todo mundo animadíssimo, cheio de energia positiva para começar a nossa turma com foco no Enem. E aí você está estudando muito, eu tenho certeza, todas as disciplinas, mas a redação é a principal nota do Enem. Flávia, com base em que você fala que a redação é a principal nota do Enem? É a única nota absoluta, gente. É a única nota que não depende de TRI. Então, na verdade, se você alcançar um bom resultado em redação, com certeza sua vida vai ficar facilitada para conquistar a vaga que você merece na universidade que você deseja, né? Porque o bom nesse processo todo é que você possa fazer o curso que realmente está dentro do seu coração, que a nota não seja um limitador ali para sua escolha. Então você acordou animadíssimo, projetando energia positiva para o universo para fazer as escolhas que você precisa fazer. E aí a primeira coisa que você escolheu foi escrever um texto maravilhoso. E é para isso que a gente está aqui na nossa oficina. Então, nós vamos do mais básico processo para a escrita de um bom texto, que é o planejamento, ao conteúdo que é essencial para que você produza um bom texto. Revisitaremos todas as grades de correção do Enem para que você entenda quais as competências são cobradas, como elas são consideradas dentro do processo e, claro, vamos estudar um monte de redação de sucesso para o Enem e também, obviamente, né, gente, observar aqueles errinhos básicos que as pessoas cometeram ao longo do processo. Todo ano eu faço o Enem. Há 5 anos eu sou aprovada para Direito em uma universidade federal e é claro que não é só com a nota de redação. Todo mundo pergunta assim, mas você passa só com a nota de redação? Não. É lógico que as outras notas são importantes, mas o que eu falo é o seguinte, para as outras notas, eu fico sempre com médias entre 700 e 750. E na nota de redação, acima de 900 no somatório, eu acabo tendo ali a possibilidade de escolher uma vaga para direito. Aí eu brinco, medicina não dá não, tá, gente? Porque para medicina, 700 em todas as matérias e 900 no Enem, não é suficiente até o presente momento. Pode ser que este ano o seja, mas ainda não foi suficiente. Flávia, mas para que você faz o Enem? Simplesmente para mostrar a importância da redação e porque também é uma forma que eu tenho de trabalhar os textos que eu mesma fiz no Enem com vocês durante o nosso curso. Então, por exemplo, no último Enem, que foi Invisibilidade e Registro Civil, eu tirei 960. Flávia, você já tirou 1000? Tirei. O 1000, gente, está cada vez mais difícil no Enem. Então, as minhas últimas notas foram 960. E 4 anos atrás, eu tirei uma nota 1000, tá? Então, eu faço há 5 anos. Então, enfim, 980, 1000, 960, 960, 960. Então, basicamente, a gente sabe que a grade de correção tem ficado um pouco mais rigorosa em relação ao 1000. Então eu brinco que qualquer nota acima de 900, ela já é uma nota muito boa. Só que a gente persegue o 1000. Nosso objetivo principal aqui é realmente dar conta do 1000, porque aí é a nota que você precisa para escolher o seu curso ela virá, tá? A redação do Enem não é tão subjetiva quanto a gente imagina, não existem critérios obscuros na correção, nada disso. É claro que no exame que contempla ali de 4 a 6 milhões de pessoas, a depender da edição do Enem, nas últimas 2, por conta da pandemia, um pouco menos de gente e tal, beleza? Mas a gente sabe que o Enem chega a 6 milhões de inscritos. Então, quando a gente pensa num exame que contempla esse contingente de pessoas, manter um padrão na correção, gente, é realmente desafiador. É difícil, por mais que a gente treine os corretores, por mais que esses corretores tenham uma grade bem rígida de correção, que eles tenham critérios e parâmetros bem definidos, às vezes é um pouco complicado. E para tentar reduzir essas discrepâncias quanto da correção, né, é claro que o Enem, ele propõe ali um desempate por um terceiro corretor. Então, para diminuir a subjetividade, a gente já tem uma perspectiva que é o seguinte, são 2 corretores fazendo a análise do mesmo texto. Se a diferença da nota for superior a 200 pontos, aí a gente vai contar com um outro corretor para desempatar a nota nesse processo, beleza? Então, eu já escrevi o guia de redação da Editora Abril por 6 anos do Enem. Isso me deu a condição de analisar muitos textos. E, além disso, como eu falei, nos últimos anos venho fazendo a prova, que é uma experiência
Importante, né, gente? A prova do Enem é uma prova extremamente cansativa, muito desafiadora. Então, é uma experiência que é válida. E, ao mesmo tempo, eu consigo mostrar para vocês que a nota de redação tem um peso muito grande nesse processo, beleza? Só com a nota de redação ninguém passa. Não estou vendendo esse sonho porque ele é falacioso. E a gente já tem que começar fazendo um trato. No Enem, a gente não coloca falácia na redação. Ou seja, todo o conteúdo do seu texto precisa estar conectado com a realidade. Então, a primeira coisa que a gente já sabe não dá para vender uma ilusão. Agora, um texto bem organizado, sem erros gramaticais, com argumentos adequados, embasados na realidade, afeitos ao tema, conectados entre si, isso tudo vai te trazer, essa combinação vai te trazer uma nota muito boa, e essa nota, somada com as demais notas que você obtiver no exame, né, elas serão responsáveis aí pela realização do seu projeto de vida. Então, se você quer medicina, pode ter certeza que vai dar certo. Se você quer direito, vai dar certo. Se você quer letras, como eu fiz letras, na verdade eu fiz ciências econômicas na UFMG, depois letras também na UFMG, e aí agora eu fico aí, como é que eu posso dizer, brincando de passar no vestibular, mas é uma brincadeira séria, é exatamente uma brincadeira para mostrar que a nota de redação tem muito peso no exame do Enem, beleza? Então, bora pensar nos critérios de correção, revisitar os temas das edições anteriores, para que você possa se conectar com o Enem cada vez mais e tirar do papel o seu sonho aí dentro de uma universidade de qualidade e especialmente de fazer o curso que está no seu coração, né, gente? Que isso é o mais importante de tudo no processo. Bom, o que a gente vai ter aqui na nossa oficina de redação para o Enem? Vou começar te mostrando as competências exigidas quando da correção do seu texto. Então, a gente vai estudar detalhadamente cada uma dessas competências, mas já vamos começar aqui entendendo a importância dessas competências dentro do processo. São 5 competências, cada uma delas valendo 200 pontos. A primeira, afeita à modalidade escrita formal da língua portuguesa. Traduzindo, a primeira competência mede o seu nível de norma culta. Aí o menino vira para mim e fala assim, ô Flávia, mas eu já vi textos produzidos para o Enem que obtiveram nota máxima nesse quesito e que tinham erros gramaticais e às vezes esses erros eram até muito severos. Gente, eu também já vi isso acontecer. O que a gente tem que pensar é o seguinte, o Enem, ele trabalha com faixas de nota. Então, muitas vezes, haver erro no texto não é um critério para você tirar 0 nessa competência e muito menos para você ter desconto na nota. Em geral, textos com poucos erros e que não apresentem erros de concordância obtêm nota máxima nesse quesito. Então, quando a gente fala no quesito competência relacionada à norma culta, né? A gente tem ali a análise do domínio da linguagem escrita daquele candidato. Então, se ele não tiver erros grosseiros, é comum que ele obtenha nota máxima nesse quesito. Geralmente, o que a gente vai considerar ali é que o aluno tenha, no máximo, 5 desvios e que esses desvios sejam leves, ou seja, não reflitam, por exemplo, um registro coloquial da linguagem, não reflitam, por exemplo, uma frase desconexa ou em desarmonia com os elementos próprios da construção do enunciado. A frase tem que ter sentido, né? Você não para no meio. Então, basicamente, se esses desvios forem leves, você, mesmo assim, terá nota máxima no quesito, tá bom? Bom, aí você tem um outro quesito, que é compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. Aqui, geralmente, o candidato que está se submetendo ao Enem, né, ele gosta de usar um filósofo, ele gosta de usar, por exemplo, uma referência à Organização Mundial da Saúde, um dado estatístico. Isso tudo é muito válido quando você tem que mostrar, né, outras áreas do conhecimento.
Agora, você tem que ficar muito esperto, gente. Citação desconexa, aquele menino que ama o Zygmunt Bauman, mas o texto dele não tem nada a ver com Bauman. Citação desconexa mais prejudica do que ajuda o texto. Ah, eu decorei o título de um livro, o nome do autor, e em qualquer redação vou colocar o mesmo livro, o mesmo título. Isso não funciona. Então, é claro que você pode ter aí alguns argumentos que eu vou chamar de argumentos essenciais para o texto. Por exemplo, o aluno que sabe o artigo 5º e o artigo 6º da nossa Constituição Federal, normalmente ele transita bem na argumentação fazendo esse fluxo. Por quê? Um artigo fala dos direitos e garantias fundamentais, que é o 5º, e o outro fala dos direitos sociais, que é o 6º. Então, quando a gente tem pelo menos a noção desses artigos, a gente consegue transportar ali para o texto uma boa base argumentativa e fazer essa conexão de conteúdo, esse ajuste de conteúdo que é próprio do texto, tá? Então, a gente tem que ter cuidado com as citações soltas, que não têm conexão com o tema do texto, porque elas acabam empobrecendo a nossa redação e evidenciando que você decorou um modelo, aquele trem meio projetado. Trem, né, gente, como mineira que sou, então vou compartilhar o meu trem com vocês. Se você é de outro estado, entenda que a mineiridade está no meu útero, então eu não consigo, né, ali me desconectar desse tipo de palavra. E é lógico que a gente não vai reproduzir esses traços de regionalismo, por exemplo, na nossa redação, porque isso vai evidenciar a falta de domínio do registro formal. Então, basicamente, trabalhar a proposta dentro da competência 2 e relacionar essa proposta com as mais variadas áreas do conhecimento é o objetivo. E aí, você perde ponto quando você não faz essa relação com outras áreas do conhecimento, né? Ou quando você apresenta algo solto dentro do texto, sem conexão com o tema, sem coesão com a sua própria tese, por exemplo, tá? Então, basicamente, dentro dos limites estruturais do texto, quer dizer, tem que ter a ver com a sua tese, né? E, obviamente, você precisa de conexão com o tema. Então, aqui a gente está avaliando um aspecto de conteúdo. E esse conteúdo mais amplo, porque é aplicar conceito das várias áreas do conhecimento. Então, por isso que a gente fala geralmente para o aluno usar a Constituição Federal, Organização Mundial da Saúde, Organização Mundial do Comércio. Então, o aluno pode usar algum tipo de um livro, uma obra, né? A gente pode usar um determinado autor, né? Então, basicamente, a gente vai observar aqui a ideia de um argumento de autoridade. Isso ajuda, mas não é a única forma. Sempre conectadas ao texto, né, gente? Então, eu preciso de alguma coisa aqui que tenha, obviamente, relação com o texto. Então, o conteúdo deve ter relação com o texto e com o tema. Então, estatísticas, argumentos de autoridade, alusões no caso de obras, livros, né? E aí, nesse caso, eu tenho que ter aí conexão com o tema. Não pode ser uma referência solta, um trem tirado de trás da orelha que não se ajusta às demais partes estruturais do seu texto, beleza? Bom, aí, continuando, a gente tem a competência 3, que diz respeito a selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Nesse caso aqui, o que a gente mais observa é o seguinte: os textos motivadores, gente, eles trazem muitas informações.
Isso é positivo, por um lado, porque permite ao candidato, obviamente, entender a proposta. Então, no Enem, você consegue ali, pelos textos motivadores, entender a proposta. Mas, ao mesmo tempo, é um pouco mais desafiador. Por quê? Você pode ficar tendencioso a se basear apenas no que está escrito nos textos motivadores. E ao se basear apenas no que está escrito nos textos motivadores, a tarraqueta come desembolada. Ou seja, você acaba perdendo nota na competência 3, porque o seu texto ele precisa de embasamento autoral. Você precisa se apropriar da proposta por meio dos textos motivadores, mas é necessário ultrapassar a argumentação que está apresentada nos textos motivadores. Então, o que mais acaba prejudicando a sua nota na competência 3 é, de certa forma, espelhar a sua argumentação no que está nos textos motivadores. E como são muitos textos motivadores, às vezes o aluno faz isso naturalmente. Então, a gente tem que sempre observar o seguinte: quanto eu consegui progredir em relação aos textos motivadores? Eu usei alguma coisa que estava nos textos motivadores, mas eu consegui avançar em relação a esses textos motivadores. Então, essa é a lógica que a gente precisa usar aqui, tá? Então, vamos lá pensar nisso aqui. Então, é sempre uma ideia de avançar em relação aos textos motivadores. A gente tem que ter uma seleção argumentativa válida. Então, os argumentos também devem estar pautados na realidade. Então, argumentos devem estar pautados na realidade e organizados de modo lógico. Aí o menino doidão, né, quer começar com a proposta de intervenção. Ô Flávio, eu quero começar com a proposta de intervenção, porque a proposta de intervenção vale 200. Eu sei, amigo, mas olha aqui, não faz sentido. Primeiro você precisa apresentar o problema, depois você precisa apresentar causas para esse problema, consequências para esse problema, e aí sim você pode propor alguma intervenção para o problema apresentado. Então, o texto ele tem que seguir uma cronologia. Por exemplo, a gente apresenta aspectos positivos, aspectos negativos e deixa os aspectos negativos perto da proposta de intervenção. Por quê? Porque normalmente você não vai resolver o que é bom, o que está dando certo. Normalmente você vai resolver aquilo que está dando errado. Ou seja, a sua proposta de intervenção está associada aos aspectos o quê? Negativos do texto, beleza? Então, quando a gente vai escrever um texto, a ordenação dos parágrafos, né, tá ligada a isso aqui, ó. Organização. Então, a gente tem que selecionar, organizar, relacionar, interpretar adequadamente a proposta dentro de uma lógica de defesa da nossa tese, do nosso ponto de vista. O que acontece é que muitas vezes o aluno sequer fez uma tese, ele sequer apresentou o problema. E aí, ao não apresentar a sua própria tese, foi difícil você selecionar argumentos para defendê-lo. Isso tudo a gente vai trabalhar ao longo da nossa oficina. Então, eu vou explicando assim, olha, gente, a tese tem que estar clara. Então, em cada texto que eu fizer com vocês em sala, eu vou marcar a tese. Ó, isso aqui é a tese, quer dizer, é isso que nós vamos defender. Vamos observar se a nossa proposta de intervenção traz a defesa dessa tese, consegue resolver esse problema. Então, a gente vai trabalhar sempre nessa lógica, beleza? Bom, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Esses mecanismos linguísticos são os mecanismos coesivos. Quando a gente fala em coesão, gente, não é só usar conector, né? Às vezes o aluno acha que se ele decorar lá meia dúzia de conectores e colocar meia dúzia de conectores no texto, a nota dele está garantida. Não é bem assim. Quando a gente fala em coesão, a gente está falando de coesão
lexical, que é a sua capacidade, por exemplo, de evitar a repetição vocabular, usando não apenas sinônimos, mas outras estratégias como hipônimos e hiperônimos. Então, nós vamos ter uma aula só da competência 4 e nessa aula eu vou explicar para você, por exemplo, como progredir as ideias se valendo de sinônimos, hipônimos e hiperônimos. Então, eu posso ter uma coesão lexical, eu tenho que ter uma coesão referencial, essa coesão referencial feita a partir de anafóricos, deíticos, catafóricos. Dentro de um texto, os catafóricos são menos usados. A gente vai usar normalmente mais anafóricos e expressões deíticas. E aí eu também vou explicar para vocês como usar essas expressões para progredir as ideias. Então, os mecanismos linguísticos a que se referem lá, a competência número 4, não se limitam a conectores. Os conectores estão dentro da linha de coesão sequencial. E a coesão sequencial, ela depende ali de mecanismos coesivos para a união de enunciados, de frases, união de períodos, união de orações, né? Como eu vou fazer a passagem, a transição de uma ideia para outra. E aí a gente olha os vários níveis. Dentro do período, né? É uma forma de coesão, entre períodos do texto e também entre parágrafos. Então, quando eu avalio a coesão do seu texto, eu avalio isso aqui, ó. Coesão lexical, porque às vezes o menino sabe por que ele está perdendo ponto, porque ele acha que é só conector, né? Isso aqui tem a ver com o uso de vocabulário. Coesão referencial, que tem a ver com a retomada de termos. Geralmente a gente vai trabalhar principalmente anafóricos e catafóricos aqui. Nós vamos ver isso nessa aula aqui, tá? Os elementos mais comuns aqui, anafóricos e deíticos, os catafóricos são menos usados, mas a gente tem que saber pelo menos o que é, para ter uma noção da correção do nosso texto, beleza? E a gente também precisa pensar na coesão sequencial, que é essa que a gente usa conectores. Para ter uma boa nota aqui, a gente avalia tudo, né? A gente avalia a coesão dentro do período, entre períodos e entre parágrafos. Então, a gente avalia aqui, basicamente, os aspectos de progressão do texto. Beleza? Aqui a gente avalia os aspectos de estrutura desse texto e formulação argumentativa. Só para a gente ter uma noção de como é que o Enem vai validar a sua redação. Então, o mais importante nesse processo é a gente já começar sabendo assim, tá, como que o Enem vai corrigir a minha redação? Como que isso vai ser feito, né? Porque aí a gente vai alinhando essa expectativa de texto para obter uma nota alta. E o nosso objetivo é perseguir o 1000. Competência 5. Elaborar a proposta de intervenção. Geralmente é aqui que a gente tem um pouco mais de dificuldade de resolver os problemas da vida. Elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Então, a sua proposta de intervenção, ela tem que levar em consideração, né, o conjunto jurídico já existente no nosso país. Os direitos humanos estão positivados pela Constituição Federal de 88, logo, eles integram o nosso ordenamento jurídico, não é uma coisa tirada de trás da orelha. Ah, eu não quero validar. E aí você vai se distanciar da realidade. E ao se distanciar da realidade, você vai distanciar sua nota também
vaga que você está pleiteando na universidade com que você sonha. Então, a gente precisa buscar ali um resultado que seja adequado e para isso você precisa, obviamente, se conectar com o arcabouço jurídico do seu país, tá? Então, elaborar uma proposta de intervenção. Flávia, eu preciso fazer várias propostas ou eu posso fazer uma proposta só? Você pode fazer uma proposta só. Ela precisa estar desenvolvida. Eu sempre falo que é melhor uma proposta estruturada e desenvolvida do que várias propostas soltas. E a outra coisa que geralmente a gente orienta muito o candidato é que a proposta precisa ter relação com a sua tese. Então, as principais questões avaliadas na proposta de intervenção têm a ver com: está compatível com o tema? Está desenvolvida? Onde, quando, quem, por que isso é válido, né? Essa proposta está desenvolvida? E aí a gente vai avaliar uma outra coisa. Ela traz uma solução para o problema central que foi aplicado ao texto? Então, cuidado para você não trazer uma proposta que não tem relação com o que você escreveu. Às vezes a proposta é muito bonita, mas está desvinculada da sua própria redação, beleza? Então, aqui, ó, a proposta de intervenção, ela deve estar desenvolvida e precisa estar conectada com a sua tese. Se você não formulou uma tese, aqui já vai dar errado. Então, a proposta de intervenção ela deve estar desenvolvida e precisa estar conectada com a sua tese. Ela precisa ter uma relação direta com o que você escreveu no texto, tá? Bom, então, isso aqui é a base da correção do Enem. Quando a gente pensa na grade de correção do Enem, a gente tem lá as 5 competências, cada uma delas com no máximo 200 pontos, e a gente vai dar para o aluno faixas: 0, 40, 80, 120, 160, 200 pontos. E a sua nota vai ser a média da nota atribuída por 2 corretores. Se houver uma diferença superior a 200 pontos, um terceiro corretor, que vai ser chamado de fiscal ali da correção, vai dirimir a situação apresentando uma outra nota, e as duas mais próximas serão serão usadas na composição da sua nota, tá? Então, a gente tem que no Enem, a pontuação atribuída ao seu texto é entre 0 e 200 pontos. O aluno vai ter uma nota atribuída por faixa: 200, 160, 120, 80, 40 pontos ou 0. Na faixa de 200 pontos, pode haver erros pontuais no texto. No Enem, isso não é um problema, então é normal que você encontre redações que obtiveram nota máxima ou notas altas e ainda assim apresentem erros pontuais. Pontuais, não é uma redação cheia de erro, não. Ah, Flávia, mas eu já vi uns exemplos na internet cheios de erro que obtiveram notas altas. Vamos, aí já é uma falha do corretor, é uma falha do processo mesmo. E como eu disse, um certame, né, no caso do Enem, com mais ou menos de 4 a 6 milhões de pessoas, gente, acaba sendo mais difícil realmente se manter um padrão. Ah, então o Enem é injusto. Ah, então a gente não vai chorar as pitangas aqui. Este não é o espaço. Esse é o espaço do aceita que dói menos, estude e faça a sua parte. Se todo ano eu consigo tirar acima de 900, você também dá conta. E muitos alunos obtêm êxito no Enem. Então o negócio é estudar mesmo, gente. Ter um bom domínio de conteúdo, garantir uma estrutura adequada ao que o Enem pede, ao gênero textual, dissertativo, argumentativo, que vai dar certo, tá? Então, o aluno realmente se esforçar. Bom, cada um desses níveis tem características pré-definidas para evitar que as opiniões do examinador interfiram na nota do estudante. Então, a cartilha de correção do Enem, ela define essas características, né? Elas estão no manual do corretor do Enem, beleza? Então, para reduzir a subjetividade que é própria do processo, nós temos lá o seguinte: o seu texto vai ser submetido a 2 corretores e a nota é a média das correções realizadas pelos dois, tá?
Se a diferença entre as notas for superior a 200 pontos, isso aqui não é pouca coisa não, né, gente? Na verdade, é 20% da nota. Então, o fator de subjetividade do Enem é de 20%. Flávia, você acha um fator justo? Olha, a gente não está aqui para falar de justiça ou injustiça. Mas é claro que isso aí compromete muito o resultado. Por que eu estou falando isso? Porque 20%, gente, você vai ter ali uma variação enorme entre os candidatos de ponto. Então, acaba sendo um montante muito elevado, beleza? Mas, como são faixas, é assim que o Enem trabalha. Se você tiver aí uma nota diferente da outra, acima de 200 pontos, um terceiro corretor vai aplicar uma nota ao seu texto e aí, nesse caso, as duas mais próximas é que vão valer para efeito de correção, ok? Bom, então, é assim que funciona, né? O que acontece? Vamos pensar na redação do Enem no básico, né? O que é a redação do Enem? Porque ela tem um gênero textual que a gente brinca que é próprio, né? Por que ela tem um gênero textual meio próprio? Porque a gente quer um texto dissertativo, argumentativo, mas ele precisa apresentar uma proposta de intervenção, porque isso está lá dentro da grade de correção. Então, se ele precisa apresentar uma proposta de intervenção, a gente já criou ali uma subespécie ali para o gênero textual dissertativo argumentativo, porque nem todo texto dissertativo argumentativo precisa de proposta de intervenção, tá? Então, o que é a redação do Enem? É um texto dissertativo argumentativo. Se você escrever em primeira pessoa, não zera, mas eu não sugiro isso. Em prosa, o que quer dizer prosa? Em parágrafos. Com cerca de 30 linhas. Então, você tem o mínimo e é o máximo que você pode usar aqui, 30 linhas. Flávia, você me aconselha a usar o máximo? Claro, porque você vai argumentar mais. Então, quanto mais conteúdo você puser na sua redação, melhor para você. Então, o ideal aqui é que a gente faça o texto, vamos dizer assim, da melhor maneira possível. Quanto mais argumentos você conseguir colocar no seu texto, melhor, né, gente? Então, o ideal aqui é que a gente consiga colocar mais perto de 30 linhas. Aí vamos no básico. Precisa ter título? Não precisa ter título, tá? E a gente já vai eliminando isso aqui, ó, no primeiro encontro. Precisa ter título? Não. Ah, se eu colocar eu perco ponto? Não. Mas você acha que eu devo colocar? Não também. Por que eu acho que você não deveria colocar título no seu texto? Porque é um elemento a mais para correção. Então, imagine o seguinte, se o seu título não ficar bem estruturado, se o seu título não tiver uma conexão com o seu próprio texto, né, não trouxer uma relação adequada com o que você desenvolveu, você pode perder pontos. Então, para que criar um elemento para ser avaliado? Não há necessidade. Então, na minha opinião, não é necessário colocar título. Eu, se fosse candidato, não colocaria. Se eu colocar, Flávia, você acha que eu deveria saltar uma linha entre o texto e o título? Não é necessário. E eu não saltaria linha, gente, porque linha é vida, linha é argumento. Eu, geralmente, quando escrevo texto para vocês aqui, você sempre fala assim, o meu não cabe, porque você está fazendo uma letrona. E a gente já tem que diminuir na letra para caber muita informação. Vou te mostrar uma redação nota 1000 hoje, você vai ver que a letra da menina é muito pequena. Então, a gente tem que trabalhar mais ou menos desta forma, beleza? Então, assim, trabalhar para ganhar, trabalhar para vencer na vida, né, gente? Não é trabalhar para fazer qualquer coisa, não. Você está buscando um resultado e, para isso, a gente não faz o que pode trazer prejuízo. Então, não colocaria título, tá? Bom, o que mais que a gente tem que pensar? O texto deve ser dividido, né? Em introdução, desenvolvimento e conclusão. O parágrafo de desenvolvimento, gente, ele não pode ser igual ao de introdução, ele tem que ser maior.
Bom, nessa lógica aqui, eu sempre faria introdução, um parágrafo, para a gente já ter uma noção do que a gente vai fazer, tá? Ah, eu posso fazer introdução em 2? Não, nesse espaço não tem jeito. Desenvolvimento. O ideal é 2 parágrafos no mínimo. Porque o desenvolvimento tem que ser maior, né? E conclusão, 1 parágrafo. A conclusão, ela já vai abarcar a proposta de intervenção, tá? Essa conclusão, ela já vai trazer o que a gente vai chamar de proposta de intervenção, porque fica mais adequado ao que você está fazendo. Aqui a gente vai colocar a proposta de intervenção. 2 parágrafos, né? Então, divida a argumentação em 2 partes. A argumentação, ela vai ter mais ou menos, né? A gente pensando na harmonia do nosso texto, ela vai ter mais ou menos 15 linhas. Sete linhas cada parágrafo, mais ou menos. Aqui a gente vai fazer a introdução com a apresentação do tema e da nossa tese. A tese é a sua opinião. Os argumentos precisam ter, obviamente, relação com a sua tese, assim como a proposta de o quê? Intervenção, né? Então, a proposta de intervenção deve resolver o problema da tese. Então, o texto deve ser dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, quer dizer que ele vai ser feito em prosa, em parágrafos. O básico que a gente já sabe, né? O texto tem que estar dentro da norma culta, pautado na realidade. Não vale inventar dado. Ah, Flávia, mas eu acho que se eu inventar, ninguém vai saber. Beleza, o corretor recebe uma baliza sobre o tema, né? Não vale inventar. O seu texto tem que ter uma natureza, né? O nível de informatividade precisa ser alto, beleza? Bom, a gente precisa de uma tese e argumentos para essa tese. Solução, que é a proposta de intervenção. Então, quando a gente pensa no modelo do Enem, gente, ele é um modelo de texto muito fechado. Ou seja, se você treinar, vai dar certo. Porque ele é fechado, ele é hermético. Eu não tenho a opção de falar com o menino assim, ah, gente, vamos deixar de colocar a proposta de intervenção, porque a gente está fazendo por contraste e nós vamos debater o tema e dizer que não tem espaço para uma solução agora. Não, não tem jeito. A gente precisa apresentar uma solução para o problema porque é o que está na nossa grade de correção. Então, quando a gente pensa no Enem, o formato do texto é muito fechado. E como esse formato é muito fechado, é daí que a gente tem que tirar, vamos dizer assim,
a parte positiva disso. Qual que é a parte positiva? Se eu treino nesse formato, eu obtenho êxito. Então, treinar no formato já é uma possibilidade de êxito, beleza? Bom, o que eu vou fazer? Vamos começar revisitando uma redação do Enem que obteve nota 1000 no último exame do Enem. Deixei a fonte para vocês, tá? Então, este texto está divulgado de forma pública neste site, foi acessado hoje e tal, só para vocês terem uma noção. Então, aqui existe uma fonte. Bom, aí a gente percebe, primeira coisa que eu vou mostrar, quantas palavras cabem em uma linha desta aluna? Para na hora que vocês falarem que o meu texto está muito grande, que o espaço não comporta, aí vocês vão se lembrar da Maitê Maria, que tirou nota 1000. Por quê? A gente tem que avaliar quantas palavras cabem em uma linha. Então, vamos lá avaliar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 palavras. Vamos contar mais uma linha para você ter uma noção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 palavras em uma linha. Aí o menino fala assim, nossa, no meu texto não cabe nada. Claro, na sua linha, simplesmente você consegue colocar 5 palavras, 6 palavras. Então já vamos mais ou menos definir que o seguinte, um tamanho de letra aceitável para que você possa fazer uma boa redação e consiga colocar muito argumento, né? Um tamanho de letra aceitável, gente, é com no mínimo 10 palavras na linha. Nós estamos aqui com a Maitê colocando 21 palavras na linha, 15 palavras em uma linha. Na média, ela usou 18 palavras em cada linha, tá? Então, aceitável acima de 10. Se a sua letra, obviamente, não está nesse padrão, a primeira coisa que a gente já vai treinar é diminuir um pouco a letra, para que você possa colocar mais argumentos. E toda vez que eu fizer o texto com vocês em sala de aula, eu vou usar uma letra pequena. O nosso objetivo é conseguir colocar muitos argumentos dentro da sua redação. Combinado? Então, ó, média de palavras por linha de um texto bem sucedido. Vamos nos basear nisso aqui. Tô colocando aqui só para você ter uma ideia, tá? Então, aqui, ó, 15 palavras. Contei tudo, monossílabo, tá? Média aceitável. Mais de 10 palavras por linha, tá? Porque senão sua letra tá muito grande, aí basicamente você vai escrever pouco. Então a gente já começa o curso fazendo alguns combinados, porque depois vamos dizer assim, meu texto, eu não consigo colocar todos esses argumentos que você apresentou na aula. Claro, você está colocando 3 palavras por linha, 4 palavras por linha, 5 palavras por linha, não vai caber mesmo não. Então já precisamos ajustar a letra, tá? Então, beleza. Parágrafos, ó, ela fez bem do jeitinho que a gente projeta para um texto do Enem. A introdução com mais ou menos 6 linhas. Desenvolvimento, que eu vou chamar de desenvolvimento 1. No caso aqui, ó, até a linha 15, tá vendo? Com mais ou menos 7 linhas. Aí fez desenvolvimento 2, mais ou menos 7 linhas e conclusão com 6 linhas. Então, assim, o texto dela está harmônico, está perfeito, está exatamente do jeito que a gente, em geral, divide o texto, tá? Então, basicamente, a gente faz uma introdução com mais ou menos 6 linhas, desenvolvimento 1, com mais ou menos 7 linhas, 7 a 8. Desenvolvimento 2. E conclusão com mais ou menos 6 linhas, beleza? Então, isso aqui é a base. Aqui pode ter um pouquinho mais, tá? A gente pode colocar 8 linhas, não tem problema não. Vou colocar assim, ó.
Você fechar mais ou menos aqui, tá? Então, claro que isso aqui pode ser um ajuste. Aqui é a introdução, que deve apresentar a tese. Aqui tem que ter no mínimo 2 frases, porque senão a gente faz período muito longo. A gente tem tema mais tese, que é a sua opinião, o seu ponto de vista aqui. Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. Cada parágrafo precisa apresentar no mínimo 3 períodos. Então, 3 frases, 3 pontos finais, né? E aqui a gente vai fazer a conclusão, que é a proposta de intervenção. Também um mínimo de 2 frases. Não precisa de título. Eu preciso sempre voltar. Então, é assim, ó. Esses dois precisam ter relação entre si e precisam ter relação com a tese. Então, todas as partes do texto devem estar relacionadas entre si. Aproveite ao máximo o espaço, faça uma letra pequena. Um texto bem embasado, ele vai ser assim, tá? Então, aproveite o espaço, faça letra pequena, beleza? Então, o básico aqui que a gente tem é essa lógica, tá? Aí vamos ver o texto da Maitê, já que a gente já tem como ela dividiu, os conectores, nós vamos marcando tudo para você entender as competências, tá? Então, eu tenho lá assim, ó, no cérebro e texto, as cidadanias mutiladas. Bom, ela usou alguma coisa que tinha super a ver com o tema, que era a invisibilidade do registro civil. Lembrando que o tema era esse. Vou colocar registro civil abreviado aqui. Esse foi o último Enem, né? Então, no cérebro e texto, as cidadanias mutiladas, o geógrafo brasileiro Milton Santos afirma que a democracia só é efetiva à medida que atinge a totalidade do corpo social, isto é, gerando os direitos, quando os direitos são desfrutados por todos os cidadãos, beleza? Então aqui, ó, só aqui ela já usou vários conectores. Vamos marcar os conectores em azul? Então eu tenho, afirma que isso é um conector, à medida que ela usou aqui uma proporcionalidade, isto é, quando os direitos são desfrutados por todos os cidadãos. Então, ela começou o texto com um argumento de autoridade. Eu vou tirar isso aqui só porque a gente vai analisando o que ela fez, tá? Então, ela usou um argumento de autoridade. É válido, às vezes, colocar no início, gente, porque o espaço é pequeno, né? Então, a gente já vai fazendo aí essa conexão com outros conteúdos, tá? Todavia, no contexto odierno, quer dizer, hoje, a invisibilidade intrínseca, a falta de documentação pessoal, distancia os brasileiros dos direitos constitucionalmente garantidos. Nesse cenário, a garantia de acesso à cidadania no Brasil tem como
entraves à burocratização do processo de retirada do registro civil, bem como a indiferença da sociedade diante dessa problemática. Então, primeira coisa, ela falou, olha, esse cara fala que para ser cidadão, todo mundo tem que ter seus documentos, né? Precisa da totalidade do corpo social. Aí ela colocou uma oposição, ó. Todavia, hoje a invisibilidade intrínseca à falta de documentação pessoal distancia os brasileiros desse direito. Nesse cenário, a garantia de acesso no Brasil tem como entraves a burocratização, ela já deu uma causa, burocratização do registro civil, bem como a indiferença da sociedade diante dessa problemática. Essa aqui também é uma forma de coesão. Marcar em amarelo o tema, ó, a falta de documentação pessoal. Esse é o tema. A tese dela, ó, distancia as pessoas. Aqui, ó. A tese está aqui, ó. Distancia os brasileiros dos direitos constitucionalmente garantidos. Então, ela cria uma tese. Então, a falta desses documentos distancia os brasileiros do que é necessário, beleza? Então, neste caso aqui, a gente já viu que ela usa bastante conector no texto, que ela selecionou bem o tema e que ela criou uma tese, beleza? Ô Flávia, mas você não acha que esse à medida que está mais para um na medida em que, mais para uma causa? Acho, mas a gente já sabe que erros pontuais não invalidam a nota 1000 no Enem. Então, a gente pode ir marcando pequenos errinhos, né? Porque aqui, na verdade, ela está falando assim, ó, afirma que a democracia só se efetiva, né, porque se atinge a totalidade ou porque ela atinge a totalidade do corpo social. Mas aqui não está errado de todo, não. É só uma possibilidade de um conector melhorzinho. Bom, aí, continuando, ela vai. Nessa perspectiva, é importante analisar que as dificuldades relativas à retirada de documentos, dificuldade está relacionada à burocratização que ela apresentou. Vou usar assim, ó, dificuldades relativas à retirada de documentos tem a ver com burocratização. Só para você entender como é que ela voltou à tese, tá vendo? Comprometem o acesso à cidadania no Brasil. Nesse sentido, aí usou mais conectores, né? Ainda que a gratuidade do registro de nascimento seja assegurada pela lei de número 9.000, que deveria ser letra maiúscula, mas erro pontual não é um problema. E não precisava disso aqui, né? Lei 9.534 da Carta Magna. Os problemas associados à documentação civil ultrapassam a esfera financeira, haja vista que a demanda por registros civis é incompatível com a disponibilidade de vagas ofertadas pelos órgãos responsáveis, o que torna o processo lento e burocrático. Tá vendo que ela trabalhou a burocracia, ó, lento e burocrático. Ela falou assim, ó, é de graça, deixa eu colocar os argumentos que ela usou, é de graça. Ah, então isso aí, só que ela colocou assim, ó, é de graça, mas, aqui ó, não é ultrapassam a esfera financeira, é de graça, mas é incompatível com a disponibilidade de vagas ofertadas, mas faltam vagas. Aí ela falou que o processo é lento e burocrático. Sob tal ótica, a realidade brasileira pode ser sintetizada pelo pensamento do sociólogo francês Pierre Baudelaire, o qual afirma que a violência simbólica se expressa quando uma determinada parcela da população não usufrui dos mesmos direitos, fato semelhante à falta de acesso à cidadania relacionada nos imbróglios da retirada de documentos de identificação no país, retomando o Brasil. Usou um outro argumento de o quê? Autoridade, e esse argumento de autoridade relacionado ao de cima, ó, tá falando a mesma coisa, tá? Tá falando de cidadania, então direito, exercício dos direitos está conectado com o que estava aqui. Outro argumento de autoridade. Então, gente, às vezes o aluno quer tirar a nota máxima, mas ele não dispõe
de nenhum argumento de autoridade que não esteja nos textos motivadores, ou ele não consegue, por exemplo, concatenar as ideias dentro do texto. Aí não tem jeito. Por isso que ao longo da nossa oficina nós vamos trabalhar muito conteúdo e você precisa fazer as suas fichas de argumentação. Eu faço várias para vocês, mas não adianta eu fazer e você não ler. Eu fazer e você não tentar de alguma forma reter o conteúdo para essas fichas de argumentação. Então eu preciso que você realmente retenha as informações que estão nas fichas, tá? Bom, aí depois, outro sim, outro conector. Deixa eu marcar mais um bocado de conector que ela usou aqui só para esse tal fazendo aqui a retomada, haja vista. Então, ela trabalha muito bem os conectores dentro do texto, beleza? Aqui, ó, quando. Fato semelhante a, tá retomando, né? Então, eu tenho lá assim, ó, outro sim, é válido destacar a ausência de engajamento social. Ela falou isso lá no texto também, ó. Burocratização e indiferença da sociedade. Então, isso aqui era o outro argumento que ela ia trabalhar. Então, ó, só para você entender. Na ideia dela, no plano de texto, fica claro que ela ia trabalhar burocratização no D1, e sociedade indiferente, que ela trabalhou no D2. E assim ela fez. Porque isso mostra, gente, que o candidato tem um bom plano de texto. E quando a gente percebe como é que o texto foi estruturado, fica mais fácil de a gente dar uma nota alta. Então, observa que ela retomou bem no inicinho do parágrafo de desenvolvimento como ela faria. Ela apresentou na tese 2 argumentos e desenvolveu esses 2 argumentos. Flávia, você não acha que esse jeito é muito infantil de fazer um texto? Não, esse é o jeito que tira 1000, tá? Esse é o jeito que tira 1000. O Enem, gente, ele tem uma forma fechada. Então, atenha-se a isso. Criatividade nesse processo é menos importante que disciplina. Quando a gente faz um texto bem estruturado, a gente está mais perto do sucesso. Às vezes, assim, eu repito a mesma estrutura e aí eu tenho a mesma nota, desde que eu tenha um recheio ali para colocar no meu texto, que é o conteúdo, né? Então a estrutura tá ótima aqui, tá bem harmônica, tá? Ela usou a terceira pessoa, é o que eu recomendo. Então ela trabalhou o D1 aqui, só para a gente entender. O D1 dela foi exatamente a burocracia, é de graça, mas é burocrático. E agora ela vai trabalhar no D2 esse ponto que é a indiferença da sociedade diante dessa problemática, beleza? E aí pra você entender por que o coleguinho tira 1000, né? Que é o mais importante a gente começar o nosso curso já sabendo que a gente está perseguindo um modelo de texto ideal, ok? Bom, é válido destacar a ausência de engajamento. Então, vou marcar aqui em vermelhinho, só para você lembrar que é isso aqui que ela está trabalhando. Ó. Ausência de engajamento como fator que corrobora. E você percebe que a menina é muito culta, porque aqui, ó, corrobora um verbo transitivo direto, ela usou de maneira adequada, corrobora a invisibilidade intrínseca à falta de documentação. Fica claro, pois, que a indiferença da sociedade, trabalhou a indiferença da sociedade, diante da importância de assegurar o acesso aos registros civis para todos os indivíduos, silencia a temática na conjuntura social, o que compromete a cidadania de muitos brasileiros. Haja vista que a posse de documentos pessoais se faz obrigatória para acessar os benefícios sociais oferecidos pelo Estado. Então, ela trabalhou a indiferença e os benefícios, aqui ó, acréscimos, benefícios sociais. Só para a gente pensar aqui. Sob esse viés, é lícito refletir o pensamento do professor israelense usou outro argumento de autoridade. Tem que estar vinculado ao tema. E
E a letra dela é bem pequena, né, gente? Então, sob esse viés, é lícito referenciar o pensamento do professor israelense, o qual, na obra 21 lições para o século XXI, afirma que grande parte dos indivíduos não é capaz de perceber os reais problemas do mundo, o que favorece a adoção de uma postura passiva e apática. E ela está falando da indiferença da sociedade. Ó. Grande parte dos indivíduos não é capaz de perceber os problemas reais do mundo. Então, está conectado com a indiferença da sociedade. Essa indiferença está aqui e também está na introdução, ó. Aqui, ó, a indiferença da sociedade, tá vendo? Então, o argumento de autoridade que ela utilizou está concatenado com o ponto da introdução também. Esse aqui é o eixo de uma redação bem feita, o que favorece a adoção de uma postura passiva e apática, quer dizer, ninguém está preocupado com o problema do outro, né? Bom, marcando ainda os conectores, né, aparece como fator que corrobora a invisibilidade intrínseca. Fica claro, pois, que a indiferença da sociedade, diante da importância de assegurar esse acesso, né, compromete a cidadania, haja vista que a posse de documentos se faz obrigatória para acessar uma finalidade, os benefícios sociais. Sob esse viés, é lícito referenciar o pensamento do professor israelense, o qual, na sua obra, fala que grande parte dos indivíduos não é capaz de perceber os reais problemas do mundo, o que favorece a adoção de uma postura passiva e apática. Então, em azul, eu estou deixando aqui os conectores. Em amarelo, claro, o tema. Em laranja, a tese, né? Distancia os brasileiros dos direitos constitucionalmente garantidos. E aí, aqui a gente está trabalhando em vermelho os argumentos que ela desenvolveu, sendo que aqui a gente tem um argumento de autoridade, né? Dentro da lógica do tema, aqui ela usou outro argumento de autoridade dentro da lógica do tema. Então, posso usar mais de um? Pode. O que você não pode deixar argumentos soltos, né? Uma coisa que não tenha conexão com o tema, aí não pode. Bom, aí ela vai para a proposta de intervenção, que é o que a gente vai chamar de conclusão. Então, a gente já começa o nosso curso sabendo assim, ó, esse texto está muito bom, né? Torna-se imperativo, portanto, um conector que cabe ao Ministério da Cidadania como importante autoridade na garantia dos direitos dos cidadãos brasileiros, facilitar o processo de retirada de documentos pessoais no Brasil. Bom, facilitar o processo quer dizer resolver o problema da burocracia. Ó. Respondeu o quê? O quê? E respondeu quem? Só para a gente pegar isso bem claro. Então, torna-se imperativo, portanto, que cabe ao Ministério da Cidadania, como importante autoridade de garantia dos direitos dos cidadãos brasileiros, facilitar o processo de retirada dos documentos pessoais no Brasil. Tal medida deve ser realizada a partir do aumento de vagas. Como? E ela falou aqui, ó, faltam vagas. Tá vendo? Eu quero te mostrar que é uma receitinha de bolo. Então, como? Aumento de vagas. Ah, mas é muito previsível. Mas é assim mesmo, amigo. Aumento de vagas diariamente nos principais centros responsáveis pelos registros civis, além do estabelecimento de um maior número de funcionários. Olha, mais vagas, mais funcionários. Tá respondendo como? A fim de tornar o procedimento mais dinâmico e acessível, bem como garantir o acesso à cidadania aos brasileiros. Então, ó, ela respondeu o quê, quem e como detalhadamente, tá? Aí depois, ademais, fica a cargo do Ministério das Comunicações, então, quem? Outra pessoa. Estimular o engajamento social, a indiferença da sociedade, agora que ela vai tratar,
por meio de propagandas televisivas e nas redes sociais, com o fito de dar visibilidade à temática e, assim, aqui faltou um parzinho de vírgulas, assegurar os direitos aos cidadãos. Aqui ela estava resolvendo o engajamento da sociedade. Vou colocar assim, resolver o engajamento Então, o que? Dar visibilidade ao tema, tá? Quem? Então, o que é dar visibilidade, beleza? Ela escreve que é isso, né? Com o fito de dar visibilidade. Como? Por meio de propagandas televisivas. Então, ela vai trabalhando aqui as respostas. É um texto extremamente previsível, né? Tipo assim, a estrutura dele é uma estrutura simples, mas é o básico que funciona no Enem, gente. Então, a gente não está procurando reinventar a roda. Você não deveria querer objetivar, desejar um texto criativo. O seu objetivo aqui é a nota 1000. E aí, como eu vou fazer todos os textos da nossa oficina? Exatamente assim. A gente vai apresentar uma tese, vai dividir essa tese em 2 argumentos que tenham relação entre si e que já tenham sido previamente colocados na introdução, e a gente vai propor soluções para os problemas apresentados na nossa tese. Então, quando dá realização do nosso texto, a gente vai buscar muito mais uma receita de bolo. E essa receita de bolo é: apresento o tema, apresento uma tese, apresento 2 argumentos já na introdução relacionados a essa tese e coloco, no caso do meu texto, esses 2 argumentos concatenados entre si e solução para os 2 argumentos. Flávia, mas você falou que eu poderia colocar uma proposta de intervenção só, e aqui ela solucionou as 2 problemáticas apresentadas no texto. É porque, às vezes, você vai trabalhar no seu texto, por exemplo, aspectos positivos e negativos. E aí você vai solucionar apenas os aspectos, por exemplo, negativos, né? Então, depende do modelo de texto que você fez. O importante, gente, é que eu tenho que conseguir visualizar um modelo de texto. E aqui existe um modelo. O modelo que essa candidata utilizou foi o modelo de subtemas. O que é o modelo de subtemas? Na introdução, eu apresento os 2 argumentos que eu vou desenvolver e que estão relacionados à minha tese, e depois eu resolvo esses 2 problemas lá na minha proposta de intervenção. E isso funciona super bem, tá? A gente vai ver outros modelos, mas eu quero te mostrar que o básico bem feito tem muito resultado. Então, o básico bem feito vai ter, vamos dizer assim, consequências extremamente positivas, que é a consequência do seu 1000, né? Então, ó, o que essa menina fez para trabalhar registro civil? Esse argumento dela aqui, que é a indiferença da sociedade, eu nem acho esse argumento muito bom, não. Mas tá bem feito. Ela colocou no texto aqui uma coisa que, né, a indiferença da sociedade, eu poderia substituir, por exemplo, pelo desconhecimento da sociedade, a falta de informação. Porque não é bem que a sociedade está indiferente, é porque, por exemplo, assim, em comunidades isoladas, né, as pessoas podem não ter acesso à importância do registro civil, né? Pessoas que não têm acesso à instrução formal, eu acho que ela trabalharia até melhor se fosse nessa linha. Mas ela obteve 1000 e isso equivale, tá? Então não é pra gente colocar defeito no texto da colega de jeito nenhum. Muito pelo contrário. É para mostrar que existe um espaço para um texto que ainda que com algumas pequenas imperfeições, pequenas, porque esse texto está muito bom, tá? Tira nota 1000. Quando eu fizer os textos aqui com vocês na oficina, porque eu faço ao vivo, né? Lembrem-se de que eu tenho chance de tirar nota 1000 mesmo com pequenas intervenções, que é assim que a gente trabalha no Enem. E eu vou fazendo os textos junto com vocês, ao vivo, porque eu gosto que vocês opinem. Ai, Flávia, tira esse gerúndio, modifique isso aqui, vamos usar esse argumento de autoridade, pensei nisso. Então, vocês também interagem comigo ao longo da aula e isso facilita muito para a gente construir algo em conjunto, né? E aí você vai amadurecendo o seu plano de texto. Bom, ela fez uma tese, então no caso aqui, ó, pôs tema. Ó, vamos fazer assim, o que essa menina fez? Ela usou na introdução
argumento de autoridade, para a gente mapear, né? Tema, que era invisibilidade de direitos civis, mais formulação da tese. 3 frases, tá? Bem assim. Aí depois ela apresentou por subtemas, apresentou os núcleos argumentativos, como ela ia desenvolver o texto. Essa aqui era a introdução dela. Aí ela fez desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Esses 2 desenvolvimentos dela estavam super associados o quê? Ao que ela apresentou na introdução. Então, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, eles estavam ligados a isso aqui, ó. Núcleos argumentativos. Então, ela trabalhou a questão da burocracia, que já estava lá, e no caso aqui, ela trabalhou a indiferença da sociedade, que eu acho que é mais uma desinformação, mas tudo bem, a gente vai trabalhar do jeito que ela fez. Tanto que é o Ministério da Comunicação informar sobre o tema, né? Mas tudo bem, isso aqui, ó, poderia melhorar um pouquinho esse argumento. E ela usou argumento de autoridade de novo. Argumento de autoridade na conclusão não pode não, né, gente? Porque... Então, só para você notar o plano de texto que ela fez, que é o mais importante. E aí ela fez a proposta de intervenção, resolvendo os 2 problemas. Aqui, ó. Então, resolução dos 2 problemas apresentados. Na resolução dos 2 problemas, ela falou quem, ela falou o que e ela falou como. Então, quer dizer, a proposta de intervenção trouxe o detalhamento necessário para a nota 1000. E a proposta de intervenção dela, gente, volta à tese. Todo mundo consegue perceber que a proposta de intervenção dela, ó, vai passando aqui e chega aqui de novo, ó. Então, quer dizer, o texto dela tem um plano maravilhoso, é o que a gente chama assim, ó. Ela pensou antes, plano de texto, não é um monte de ideia solta, né? E são ideias organizadas de modo simples. Então, basicamente, essa é a lógica que a gente tem no texto dela, tá? A proposta de intervenção está bem estruturada, a conclusão está bem feita. Sem desvios gramaticais significativos, basicamente só uma vírgula, um parzinho de vírgulas no fim do texto, um conector que poderia estar um pouco melhor, mas que não era propriamente um erro. Então, o texto dela, gente, trouxe ali todos os elementos que eram necessários para uma nota 1000. Então, vamos pensar, o básico bem feito funciona no Enem. O básico bem feito funciona no Enem. Se eu me ativer a esse básico bem feito, eu tenho mais chances de ter nota
do que quando eu resolvo da minha cabeça fazer uma coisa totalmente desconexa, ainda que eu tenha muitas informações sobre o tema, tá?